Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom você estar aqui hoje para aprender, conforme a gente tinha combinado no dia 12, às 8 horas da noite, a nossa live sobre inteligência emocional no trabalho, na liderança. Então hoje aqui você vai aprender um pouco mais, ou vai aprender de forma inédita sobre a inteligência emocional voltada na liderança, ok? Então vamos lá. Hoje a inteligência emocional é uma competência. Então imagina você tem inteligência emocional e dentro da inteligência emocional existem várias competências que aqui você vai saber se você tem ou se você não tem, ok? Já vou levantar uma pesquisa aqui com vocês. Eu gostaria de saber de 0 a 10 qual é o seu nível de inteligência emocional. Então já vai falando aí pra mim e vamos interagir. Eu quero saber que quem tá aqui hoje vamos combinar um segredo? Vamos combinar algo legal aqui? Quem aqui é psicólogo vai colocar pra mim um coraçãozinho agora, ó, me coloca um coraçãozinho. Aê! Quem aí é coordenador, supervisor, gerente, gestor, vai colocar para mim um joinha, um joinha. E quem aqui é a pessoa que ainda não exerce o cargo de liderança, mas não está na carteira, mas a pessoa já tem aquela responsabilidade de líder, ou quando a sua chefe sai, você que fica no lugar, ou já está a um ponto de ir para a liderança, me coloca aí um rostinho dando risada. Então é isso que eu quero saber. As pessoas que estão aqui assistindo hoje essa aula maravilhosa sobre inteligência emocional. Então vamos lá, gente. Antes de entrar na inteligência emocional, eu tenho que explicar para vocês como é que era vista a inteligência antigamente. Então assim, era se falado sobre o QI. QI era uma coisa que era medida a inteligência das pessoas através do QI. Eu lembro que quando eu era criança, se falava-se muito de QI. Então, a fulana de tal tem o QI tal, lá nos Estados Unidos, fulano de tal tem o QI altíssimo. E aí você se sentia até mal, porque se fala, nossa, será que eu tenho QI bom? Será que eu tenho QI alto? Isso há muito tempo atrás. Depois, com o passar dos anos, foi falado sobre as inteligências múltiplas, né? O que é inteligências múltiplas? Foi estudado por Gardner e ele falou que existiam vários tipos de inteligência, que nós, seres humanos, temos vários tipos de inteligência. E eu vou explicar para vocês aqui um pouco das inteligências, ok? Então vamos lá. Inteligência lógico-matemática. O que é isso? É aquele tipo de inteligência onde a pessoa é muito boa com as contas, com a matemática. Então são os engenheiros, são pessoas que são os matemáticos, são aquela pessoa que tem um comércio, que faz a conta de cabeça, são aquelas pessoas muito boas em matemática, raciocínio lógico, raciocínio rápido relacionado às contas. Aí nós temos um outro tipo de inteligência, que é a inteligência linguística. O que vem a ser a inteligência linguística? Como a própria palavra diz, línguas, né? Então é aquela pessoa que é muito boa para escrever, aquela pessoa que é muito boa para falar, são os autores de livros, são as pessoas que escrevem as novelas. Então ele tem um tipo de inteligência aonde ela vai focar, ela vai usar essa inteligência para o próprio benefício. Então inteligência linguística, aquelas pessoas que lêem o texto muito rápido, que fazem uma boa interpretação de texto, ok? Temos também a inteligência musical, é um outro tipo de inteligência onde a gente sabe que são os músicos, aquela pessoa que tem a capacidade, a habilidade de fazer melodias. Então ela consegue pegar a letra da música e ela consegue fazer a melodia daquela música. Ela consegue entender e ver o ritmo, estabelecer o ritmo legal para aquela música. Um tipo de inteligência. Nós temos também a inteligência corporal senestésica. Esse tipo de inteligência é aquela inteligência que o Neymar, por exemplo, tem, né? Aquele tipo de inteligência corporal, de habilidade motora. Então, o que acontece? O Neymar, ele tem aquela ginga, ele tem aquele tipo de inteligência que ele pega a bola, ele joga, ele faz o drible e ele consegue passar os objetivos e consegue fazer o gol. Ok? Então, é um tipo de inteligência, é a corporal senestésica, é a inteligência motora. Então, está muito relacionado aí aos nadadores, as pessoas que fazem qualquer tipo de esporte e que vira até profissão.
Bom, vamos lá, a gente tem também a inteligência espacial. O que é isso? É aquele tipo de inteligência onde a pessoa tem uma noção do espaço. Então, por exemplo, ela vai para um lugar, ela nunca foi naquele lugar, e aí ela se vê assim, ela sabe sair dos lugares. Hoje a gente fala do Waze, né? Que a gente tem o Waze, mas assim, é aquele tipo de pessoa que já é o Waze, sabe? Que vai no shopping e aí ela sabe sair do lugar, ela fala assim, eu nunca fui nesse lugar, mas quando eu saio, eu viro aqui esquina, eu sei que tem um outdoor ali, eu sei que eu vou virar rua, eu vou sair em tal lugar. É um tipo de inteligência. Então, a gente tem aí a musical, corporal sinestésica, a gente tem a linguística, lógico-matemática, a gente tem também a interpessoal, que é aquela inteligência de habilidade social. É aquela pessoa que ela vai nos lugares, ela sabe conversar, ela tem uma boa comunicação, ela faz amizade fácil, é aquelas pessoas que têm uma habilidade, ela vai numa festa e ela já se relaciona, ela chega lá na festa e ela é uma pessoa extremamente espontânea, é um tipo de inteligência. A outra inteligência, intrapessoal, então a gente tem a interna, intra-externa, é aquela pessoa também que tem a habilidade de pensar sobre as próprias coisas, sobre a própria vida, é uma pessoa introspectiva, uma pessoa que tem uma noção de sentimentos. Então, esses são alguns dos modelos aí, existem outras inteligências, acho que tem mais duas aí, que é a naturalista e a existencial, mas aqui eu não quero entrar muito sobre inteligências múltiplas, porque o nosso foco é inteligência emocional. Então, só para vocês entenderem que se iniciou lá atrás com o QI, depois veio as inteligências múltiplas, e agora sim nós vamos falar sobre a inteligência emocional, ok? Bom, a inteligência emocional é muito benquista hoje, nos dias de hoje, no mercado de trabalho. Ela é uma inteligência, quando você vai procurar alguma coisa sobre inteligência emocional, você vai falar sobre Daniel Goleman, você vai procurar ou você vai ver muita coisa de inteligência emocional relacionada a Daniel Goleman. Ele foi o pioneiro. Teve outros autores que falaram sobre a inteligência emocional, mas o Daniel Goleman é a pessoa que mais fala, tem muitos livros, então assim, eu particularmente adoro ele. Ele é um psicólogo, ele é PhD no que ele faz, ok? Então vamos lá, vamos para o conceito de inteligência emocional. É a capacidade do ser humano em lidar com as suas próprias emoções. E aí eu pergunto para vocês, que eu acabei de perguntar no começo aí, de 0 a 10, o quanto você tem de inteligência emocional? Né? Muitas pessoas vão falar, eu tenho 8, eu tenho 7, achando que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples. Mas agora que eu vou falar para vocês sobre inteligência emocional, vocês vão entender que é um pouquinho mais complexa, principalmente depois voltada para a liderança, né? Então, assim, a capacidade do ser humano em lidar com as próprias emoções. E aí eu te pergunto, como você lida com a frustração no trabalho, com a raiva, como você lida com os medos, como você lida com a pressão. Então, assim, a inteligência emocional, gente, é colocada à prova quando realmente existe algo negativo ou ruim. Porque alegria, esse tipo de coisa, ok. Mas o que acontece? A inteligência emocional, ela é validada ou ela é imposta para você nos momentos mais difíceis, nos momentos mais conflitantes, nos momentos de estresse. Tudo que acontece dentro de uma empresa. Então, dentro de uma empresa, você está sob pressão. Dentro de uma empresa, você tem metas. Dentro de uma empresa, você tem pessoas. Dentro de uma empresa, você tem que lidar todo dia com várias questões. E é ali que a sua inteligência emocional vai ser fundamental para você saber entender, ou realmente, se você não tiver, que você realmente vai sofrer. Ok? Então, a inteligência emocional voltada para a liderança, por que eu coloco na liderança? Porque o líder, a gente sabe, todos aqui, a maioria aqui é líder, a gente sabe que o líder sofre. A gente sabe, eu costumo dizer que o líder sofre dos dois lados. Eu costumo dizer que a liderança é pior do que ser dono da empresa. Porque o dono da empresa, aquela pessoa que é dono da empresa, ele geralmente não é líder, tá? E ele é um visionário, é uma pessoa que tá focada em custo, em ganhar dinheiro, em metas. Ele é visionário, tá com uma visão lá na frente. Então, assim,
O líder é aquele que enfrenta os dois problemas. É aquele que enfrenta a quem está em cima e quem está embaixo. Ele enfrenta a pressão da diretoria, da alta gerência, e ele enfrenta a pressão de quem está de baixo. Então, gente, ser líder hoje em dia, coordenador, supervisor, aí eu estou usando a palavra liderança, mas eu estou querendo dizer todas as pessoas que exercem o papel de líder, no sentido de gerir pessoas. Pode ser coordenador, pode ser supervisor, pode ser encarregado, pode ser team leader, pode ser gerente, pode ser gestor, pode ser qualquer cargo que tem abaixo dele pessoas para você cuidar. Né? Isso é liderança. Então, eu acho que a liderança, ela é um dos pontos mais difíceis. Eu acho que quem é líder hoje em dia, parabéns, porque assim, não é fácil. E se você for escolhido, capacidade você tem. O que você precisa é aprender a desenvolver a liderança. O que você precisa é aprender mais sobre a liderança. O que você precisa é aprender sobre a inteligência emocional, para te ajudar na liderança. Por isso que eu escolhi esse tema, né, de hoje. Então, vamos lá. Como vocês sabem, inteligência emocional é a capacidade de lidar com as próprias emoções e emoções negativas, emoções conflitantes, emoções difíceis, tá? Agora, para Daniel Goleman, para a gente entrar mais profundamente na inteligência emocional, eu vou falar para vocês dos 5 pilares, os 5 pilares que Daniel Goleman, ou você vai ver por aí, está inserido dentro da inteligência emocional. Uma delas é o autoconhecimento. Então, o que é autoconhecimento, gente? É você se autoconhecer. Você só vai aprender a lidar com os problemas dentro do trabalho, fora do trabalho, quanto maior o seu autoconhecimento, mais fácil vai ser para você. E o que é se autoconhecer? Se autoconhecer é exatamente isso. É você pensar sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Então, a todo momento você vai fazer esse autoconhecimento, que é fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano. Tá bom? Esse é um pilar. Outro pilar, fora esse autoconhecimento, é você controlar as emoções. Então, primeiro, se conhecer. Então, por exemplo, no sentido conhecer. Eu tô com medo. Eu tô com raiva. Eu tô com frustração. Você já tá se autoconhecendo. Você já tá pensando sobre o seu sentimento. Já é um ponto positivo. Aí, o segundo pilar é controlar as emoções. Ok, tá sentindo raiva. E agora, como é que você controla a raiva? De 0 a 10, como você controla a raiva? De 0 a 10, como você controla a frustração? Então é isso. Então o primeiro ponto é você reconhecer as emoções através do autoconhecimento. O segundo ponto é controlar as emoções. Então, como é difícil, gente, como é difícil. Então, assim, por isso que eu falo que a inteligência emocional é um assunto... é fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque você controlar uma raiva, você controlar um medo, você controlar uma angústia, você controlar uma irritabilidade, não é fácil, tá? Então, controlar as emoções. O terceiro pilar é automotivação. Então não basta você se conhecer, não basta você controlar suas emoções, você também agora tem que se motivar. Então é aquele assunto que eu falei para vocês, né? Como motivar sem estar motivado? Como um líder, como é que um líder motiva sem estar motivado? Como um líder encontra forças para, às vezes, num momento difícil, para continuar? Então é isso, é automotivação. Que a automotivação, ou a motivação, tá? Vou falar motivação para vocês aqui. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, falando assim, que a motivação, primeiro, não fica esperando você ter motivação. Haja, faça, porque a motivação vem. Tá bom? Então, assim, tem muita gente que fica esperando, mas eu não tô motivado, mas eu tô com aquilo, mas eu tô isso. Não, age, faça, porque aí a motivação vem. Então, por exemplo, você quer fazer alguma coisa com o seu time, você tem vontade de fazer algo, vai lá e faz. Vai lá e faz, porque conforme você vai fazendo, outras ideias vão aparecer, e aí você vai realmente desenvolver essa automotivação, tá? Então, assim, primeiro faça, tem vontade de fazer algo, vai lá e faça, que a motivação aparece, não fique esperando a motivação aparecer. Segundo ponto, nós temos 2 tipos de motivação. Nós temos a motivação pelo prazer e a motivação pela dor. Então, a motivação pelo prazer, geralmente os líderes têm.
que é aquela vontade de fazer acontecer, que gosta do time, que tem prazer em fazer as coisas, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que tenha dificuldade, a pessoa que age pelo prazer, motivada pelo prazer, ela vai fazer. Né? Agora, tem aquelas outras pessoas que são motivadas pela dor. E aí eu até dou um gancho para vocês de alguns colaboradores que você tem que puxar a orelha. Aqui alguns colaboradores que você fala, eu tenho que ficar cobrando, eu tenho que ficar falando, porque o colaborador não faz. É assim, gente, é assim. Então, já dou uma dica para vocês aqui, que existem 2 tipos de motivação. Isso é muito legal para você identificar também com o seu time. Então, assim, no meu time, eu tenho 10 pessoas, 15 pessoas. Quem são motivados pelo prazer e quem são motivados pela dor? E aí você vai conseguir entender melhor essa pessoa, esse seu colaborador, que é motivado pela dor. Ah, eu entendi, ele é motivado pela dor. Então, com essa pessoa aqui eu vou ter que cobrar mais. Com essa pessoa aqui eu vou ter que ser um pouco mais firme. Ah, fulano de tal ali já faz, eu peço, eu delego, ele faz tranquilamente. Ele é motivado pelo prazer. Então, é muito importante vocês entenderem que existem 2 tipos de motivação. Motivação pela dor e motivação pelo prazer. Ok? E a automotivação, você sempre se automotivar, com aquilo que eu falei para vocês. Sempre pensar em fazer, agir. Não ficar pensando em, eu vou esperar, vou isso acontecer. Não, vai fazendo, que aí o resultado vem, tá bom? E aí, fora a questão da motivação, da automotivação, nós temos o outro pilar, que é a empatia. A empatia é um conceito da psicologia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Mas, gente, não é se colocar no lugar do outro no sentido assim de, ele tá chorando, eu vou chorar junto com ele. Ele tá mal na empresa, eu vou ficar mal junto com ele. Não, é você ter um olhar empático com o próximo, seja qualquer um, seja o colaborador, seja o dono da empresa, as pessoas que você convive no seu trabalho, né? Ter empatia por essas pessoas, é você se colocar no lugar, por que aquela pessoa está pensando daquele jeito, por que será que ela tem dificuldade de fazer aquela tarefa, o que será que está acontecendo com aquela pessoa que ela age daquela maneira, e tentar entender o outro para você realmente poder ajudar. Então, a empatia também é uma competência extremamente valorizada no mercado de trabalho hoje. A pessoa que não tem essa empatia pelo próximo, ela tem resultados péssimos, ela fica só no eu, ela fica só no individual, não olha o outro, e aí tem um problemão gigantesco. Principalmente se você for uma pessoa, um líder, e for muito individualista, muito você, o que você pensa, o que você faz, não tô nem aí com o outro. Na verdade, isso não é liderança, né? Então, a gente tem que pensar que a liderança é aberta, a liderança é a oportunidade de deixar as pessoas fazer o melhor das pessoas. Então, a liderança é você deixar fluir o melhor das pessoas, ok? E aí a gente tem o relacionamento interpessoal. Então, o que é relacionamento interpessoal? Habilidade social. Então, quanto maior habilidade social você tem, maior relacionamento interpessoal com as pessoas da sua empresa, com o redor, melhor para você. Então, é aquela pessoa que tem relacionamento interpessoal, é aquela pessoa que chega na empresa, ela se dá bem com todo mundo, ela é muito benquista no time, ela é muito querida na empresa. Não é ficar fazendo gracinha, piadinha todo momento, não é isso. É aquela pessoa de bom relacionamento, é aquela pessoa que chega na empresa e ela tá bem, as pessoas gostam dela, ela é uma pessoa que traz harmonia para a empresa. Isso é relacionamento interpessoal. É aquela pessoa que vai chegar numa empresa, numa reunião, ela vai se expor, ela vai falar sobre a opinião dela, ela não vai ter medo, ela vai... todo mundo, fulano de tal vai falar agora, legal. Então é uma habilidade, é outra competência, né? É relacionamento interpessoal, habilidade social. Então, gente, a gente tem 5 pilares dentro da inteligência emocional. Então, olha como é complexo. Não é só uma competência, são várias competências. Então, autoconhecimento, controlar as emoções, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Agora, qual é o pior delas? Né? Porque eu acho assim, a empatia você pode realmente... aprender, você pode começar a olhar o próximo com um olhar diferente, você pode se esforçar, né? O relacionamento interpessoal também. Eu preciso ser mais comunicativo, eu preciso chegar na reunião, eu preciso falar mais, eu preciso ser mais legal com o meu time, eu preciso escutar mais o meu time, relacionamento interpessoal.
A empatia é a mesma coisa. Agora, o que eu considero mais difícil? Autoconhecimento e controlar as emoções. Por isso que fala de inteligência emocional. Por quê, gente? Porque autoconhecimento, quem aqui tem consciência das próprias emoções? Quem aqui pensa como está se sentindo? Porque assim, nos dias de hoje, nos dias atuais, o que acontece? A pessoa pega, vai trabalhar, chega lá na empresa, acontece alguma coisa, não deu certo alguma coisa, quando ela vai estar com raiva. Na verdade, ela nem sabe, ela nem percebeu que ela está com raiva, mas ela está com raiva. E aí ela começa a descontar no colaborador, começa a descontar no outro, começa a ficar irritada, ou alguém irritou ela, e aí ela vê aquela situação e fala, nossa, e agora o que eu vou fazer? Só que ela não se dá conta, a pessoa não se dá conta que ela está irritada. Então ela não para pensar, opa, peraí, eu estou irritada por quê? Por que eu estou irritada? O que me deixou irritada? Ah, pode ser que algumas pessoas tenham essa consciência. Nossa, eu estou irritada porque eu não consegui terminar minha tarefa. Eu estou irritada porque aquele chefe me irrita. E aí você consegue identificar. Até aí tudo bem, você identificou. Agora você consegue controlar? Né? Você consegue realmente parar para pensar e falar, nossa, o que eu vou fazer agora com essa irritação? Eu vou contar até 10, eu vou sair da sala, eu vou tomar um café. Então, a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas continuam trabalhando, não sabe que está irritada, vai irritada para casa e no outro dia vai e vai fluindo esse estado emocional e nem para pensar. Então, inteligência emocional é parar para pensar nos seus sentimentos e nas suas e se você consegue controlar esses sentimentos. Eu acho que identificar também não é tão difícil quanto controlar. Agora, controlar os sentimentos de raiva, de angústia, de frustração. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, né? Pessoas aí que tem colaboradores que fazem panelinha, que te exclui, porque, gente, a posição de líder, eu já vivenciei isso várias vezes, gente. Eu entrei numa empresa que as pessoas não gostavam de mim, assim, quem que é essa menininha aí? Quem que essa menina pensa que ela é? Como assim ela é gerente? Eu era mais nova do que alguns homens, por exemplo, que eu liderava. E aí as pessoas julgavam. Quem que é essa menininha? Quem que ela pensa que ela é? Entendeu? Então, assim, eu sabia que essas pessoas não gostavam de mim, mas eu tentava me controlar. Ia ficar com raiva dessas pessoas? Ia adiantar eu ficar com raiva deles? Aí o que eu pensava? Bom, eu vou ter que provar pra eles que eu sou boa. Eu vou ter que provar pra eles que eu não sou uma menininha. Eu vou ter que provar pra eles que eu tenho conhecimento. Eu vou ter que provar pra eles que eu sou igual a eles, que eu não sou diferente deles e que eu tô aqui pra somar e que eu tô aqui pra ajudar. Então é isso, ter inteligência emocional é ter esse tipo de pensamento. É você não ficar com raiva de uma determinada situação e tentar transformar essa raiva em algo positivo, em algo bom. Então é isso. Alguns exemplos aí. Aprender a lidar com pressão. Então, assim, como você lida hoje com pressão no seu trabalho? De 0 a 10. Como você lida hoje com os medos, né? Eu vejo muito líder com medo de dar feedback. Você sabe que eu fui em várias empresas como consultora, não sei se eu falei para vocês, mas eu sou consultora de gestão de pessoas, e eu vou nas empresas, e o que eu mais vejo é líder, dono de empresa com medo de demitir. Ai, Karina, por favor, vai lá e você faz a demissão para mim lá, porque você tem um jeitinho diferente, não sei o quê, e eu vou lá e faço a demissão. Medo. Mas por que medo? O que está acontecendo que te gera esse medo? Qual que é a sua insegurança? Né? Quer dizer, essa pessoa está sendo demitida por quê? Existem dados e fatos? Foi feita uma avaliação de desempenho? Essa pessoa não está desempenhando bem e foi falado isso para ela durante um bom tempo, para quando você for fazer a demissão é mais tranquila? Por exemplo, todas as demissões que eu fiz na minha empresa até hoje, eu fiz várias demissões já, todas as demissões foram tranquilas. Eu nunca tive medo de demitir. Sempre foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu tinha dados e fatos na mão. E, na verdade, as pessoas chegavam até a me pedir desculpa. Querem desculpa por mal entendido que eu causei na empresa, me desculpa por algo que eu não fiz, que eu não achei legal. Então, assim, as pessoas saíam numa boa. Tanto que numa empresa que eu trabalhei, ficaram, acho que, sei lá quantos anos sem trabalhista. Sem questões trabalhistas, porque eu não sei se vocês sabem, mas o colaborador que sai da empresa com raiva do chefe, do funcionário, ele vai colocar a empresa no pau. Então, assim, no meu período que eu trabalhei nessa empresa, acabou, não existia, ninguém colocava empresa. Por quê? Porque eu era honesta. Eu era honesta com as pessoas. Então, assim, não era simplesmente pegar e demitir. Não, se você quer demitir um funcionário, vamos supor,
tem lá um dono de uma empresa, Karina, não quero mais essa pessoa, não gosto, não tô achando que ela tá indo bem, então eu vou preparar essa pessoa para demissão. Então eu vou chamar ela um dia para conversar, vou falar, olha, tá acontecendo isso, você tá chegando atrasado, você não tá fazendo o que tem que fazer, olha, as suas metas aqui você não tá conseguindo alcançar. Você vai chamando a pessoa umas 2, 3 vezes antes da demissão. Agora, o que você não pode é pegar e demitir a pessoa do nada. E aí é óbvio que você vai ficar um pouco inseguro, você falar, nossa, e agora? Eu vou demitir? A pessoa não sabe nem o que estava acontecendo, não é verdade? Então, gente, são questões que acontecem com todo mundo, medo de demitir, então aí vai você falar, medo de dar feedback, então assim, muitas pessoas assim, quando ainda é feedback uma pessoa que não conhece muito, beleza, mas às vezes você tem que dar um feedback uma pessoa, vamos supor que você é líder e você tem um time e você é amiga de uma pessoa que tá lá, e você vai ter que dar um feedback pra ela e não é tão positivo assim, e aí como você faz? Você se esconde, você fica com medo, você fala, ela vou perder a amizade, então assim, gente, desfoca, vai com dados e fatos, vai com o coração e vai dar um feedback, entendeu? Isso é usar a inteligência emocional, então é usar a inteligência emocional pra dar um feedback, usar inteligência emocional para você saber lidar melhor com as pessoas, é você usar a inteligência emocional para você mesmo, principalmente para você a questão da pressão no trabalho, né? Até quanto você suporta aquela pressão. De repente tem empresas mesmo que são insuportáveis, tem empresas mesmo que são extremamente tóxicas e que você vai ter que sair e que você vai ter que abrir mão. Mas esteja consciente de que você não quer passar por aquela situação, ou esteja consciente de que você ficou naquela empresa durante um bom tempo, você está fazendo o seu melhor, mas as coisas não estão melhorando. Então assim, quer saber? Eu vou sair, vou procurar algo melhor para mim, não tenha medo. Então inteligência emocional, bem trabalhada, você perde o medo de pedir demissão, você perde o medo de dar feedback, você perde o medo de demitir alguém, você perde o medo de falar algo, você perde o medo de se expor. Tem muita gente, muitos líderes, tem muita gente, pessoal, que me procura pelo WhatsApp, pelo direct, por e-mail. Então, Karina, pelo amor de Deus, que método é esse? Que método ADL é esse? Porque assim, eu quero saber, eu preciso aprender. E, gente, eu acho muito legal, eu acho muito positivo, porque a pessoa já está 50% no caminho, porque ela já identificou o que ela tem que melhorar e tem que se desenvolver. Então, assim, o método ADL, né, a gente está falando aqui da inteligência emocional na liderança, mas existe um método ADL que vai falar, que vai tratar muito sobre isso, né? Por isso que eu divulguei, falando no lançamento sobre o método ADL. Amanhã eu vou explicar melhor para vocês sobre esse método. Hoje o foco aqui é mais inteligência emocional, mas uma coisa está linkada na outra, ok? Então, para vocês entenderem, a inteligência emocional, existem 5 pilares. Esses pilares foi o que eu passei para vocês. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês do como eu usei a inteligência emocional na minha carreira, na minha profissão. Porque assim, eu sou muito de exemplos, eu gosto muito do conceito teórico, porque o psicólogo tem essa tendência, o psicólogo, ele tudo tem que ter teoria, então assim, jamais eu vou falar algo aqui para vocês que não existe, jamais eu vou falar algo que é insensato. Essa é a responsabilidade de você ser um psicólogo, de você passar a informação correta e de você ter embasamento teórico. Então assim, não sou eu que estou falando sobre inteligência emocional, é Daniel Goleman. Agora, o que eu vou falar para vocês é como eu apliquei a inteligência emocional na liderança, ou como você pode aplicar a inteligência emocional na liderança, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de inteligência emocional. Nesta empresa, eu tenho vários exemplos, mas eu vou dar esse exemplo. Nessa empresa, teve uma empresa que eu trabalhei, que eu fui, entrei como coordenadora, depois eu virei gerente de RH e eu virei praticamente gerente geral dessa empresa. Olha pra você ver, eu não tinha nem noção de chão de fábrica, não tinha noção de um monte de coisa e eu virei gerente dessa empresa. E aí, eu era muito julgada, porque é aquela coisa, quem que é essa menininha nova que apareceu na empresa, que ela sabe, quem que ela pensa que ela fica lá em cima, a gente fica aqui embaixo no chão de fábrica, e eu adoro chão de fábrica, viu gente? Adoro, aprendi muito no chão de fábrica. E aí, quem que é essa menina que fica lá no alto, olhando a gente aqui embaixo trabalhar, papapá, não sei o quê. E aí, teve um caso que tinha uma entrega para fazer. E essa entrega ia atrasar, não ia dar para fazer essa entrega. E aí, a gente tinha que entregar esse produto de qualquer forma. E aí eu falei, nossa, o que nós vamos fazer? Eu falei, vai ter que fazer hora extra. Então eu decidi de última hora fazer hora extra,
chamei todo mundo lá da fábrica, falei, gente, a gente vai ter que ficar pelo menos 2, 3 horas para terminar isso, embalar para já poder carregar para entregar amanhã às 7 horas da manhã. E aí o pessoal, mas não sei o que, mas eu tenho família, mas não sei o que. Eu falei, gente, vamos todo mundo junto, eu tô aqui com vocês, eu vou trabalhar junto com vocês. Chamei toda a mulherada da empresa, porque nessa parte tinha mais homens, chamei todas as meninas da empresa, todo mundo estava disposto e fui lá ajudar. Eu ajudei, eu peguei em peça, eu sujei minha mão, eu não tava nem aí, entendeu? Eu ajudei a embalar, eu ajudei a entregar, eu tava junto com o time. Então, depois desse ato, depois dessa atitude, o que aconteceu? As pessoas falaram, nossa, eu imaginava que ela era uma pessoa, na verdade ela é outra. Então vocês têm que se mostrar. Então a inteligência emocional, eu não fiquei assim, ai meu Deus do céu, preocupada. Eu controlei minha emoção no sentido de, meu Deus, eu tenho que entregar esse produto, o que eu vou fazer? Eu tive a empatia de me colocar no lugar das pessoas e falar, não, eu vou fazer junto com eles, eu não vou deixar eles na mão, eu não vou pegar, a gente faz hora extra aí, amanhã falou, tô indo embora e aí amanhã eu venho aí ver o que rola. Não, eu vou fazer junto com eles, eu também tô aqui, eu também sou um time, eu também faço parte. Então, a partir daquele dia, a partir daquele momento que eu desci no chão de fábrica e eu trabalhei junto com eles, acabou. Mudou totalmente a situação. Eles começaram a me ver com outros olhos. Nossa, Karina, como você é gente boa. Nossa, Karina, como você é igual a gente. Nossa, Karina, como você ajuda a gente. E aí, a partir desse dia, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram, eles começaram a me respeitar. Até então, uma coisa que eu não tinha, que era o respeito, a partir do momento que eu fui lá junto com eles, limpar, era tipo assim, nossa, ela não é dodoquinha, ela foi lá e colocou a mão na massa. Então, é literalmente colocar a mão na massa junto com o seu time. Então, usar a inteligência emocional é isso. É você ter empatia com o que o outro está sentindo, se colocando no lugar dele. É você ter relacionamento interpessoal, que foi o que eu tive com o meu time. Então, eu estava lá junto com eles, fazendo junto, porque não é só mandar, é fazer junto, é acompanhar, ok? Liderança é isso. Liderança não é só mandar. Pelo contrário, liderança é fazer junto, é participar, é acompanhar. Eu vejo muitos líderes que, assim, só mandam, delegam mais ou menos, não sabem nem delegar, e ainda depois quer cobrar. Então, assim, você tem que estar junto, você tem que fazer junto, você tem que dar feedback, você tem que estar com o seu time. Então, naquele dia, eu usei a inteligência emocional a meu favor e a favor do time. E depois daquele dia, tudo mudou. Então, isso que é usar a inteligência emocional nos dias de hoje, nos dias atuais, é você se controlar. Então, é você ter um chefe ali que você não gosta. E por que você não gosta daquele chefe? Né? O que ele desperta em você? Tem pessoa que me deixa irritada lá no time. Mas por que ele te deixa irritado? O que está por trás disso? O que acontece? Né? Qual é o fundamento? Então é isso, é você começar a parar para pensar nas suas emoções. Está nervosa? Vai tomar um café, conta até 10. Nossa, eu estou nervosa, eu estou irritada. Ok, reconheci. Então agora eu vou respirar, vou sair lá fora, vou ver alguma coisa que me faça dar risada. É isso é ter inteligência emocional. Então, assim, é uma prática que você vai adquirindo ao longo do tempo, porque nós somos seres humanos. E eu costumo dizer, gente, uma coisa assim, que é muito interessante, que é um outro assunto, que é a zona de sombra, que o que acontece? Imagina você, réis mortais, você é um ser humano, com suas crenças, com seus valores, com suas manias, com seus hábitos. E aí você vai para uma empresa que tem 50, 100, 200, 1000, sei lá, 2000 pessoas, com as crenças, com os valores, com os hábitos, com as manias. Imagina esse povo todo junto. Então imagina a quantidade de gente com problema, com crença, com valores diferentes. E você tem que conviver, você tem que conviver com aquelas pessoas. Então a empresa, o ambiente empresarial, o ambiente corporativo é um laboratório onde você vai ter que aprender a lidar com as pessoas. Né? Por isso que hoje em dia, gente, a coisa mais difícil que me falam, o que você faz, Karina? Gestão de pessoas, meu Deus, não é para qualquer um. Porque lidar com gente, lidar com pessoa, realmente não é fácil. Então, gestão de pessoas você tá no meio ali de todo mundo que pensa diferente, que age diferente, que vai despertar em você desejos péssimos, que vai despertar em você coisas assim negativas, né? Porque talvez ele irrita em alguma coisa que mexeu com você internamente.
Ou você, tipo assim, eu faço tudo certinho, ele só fica me enchendo o saco, as panelinhas dentro da empresa, os preconceitos, quantas pessoas não sofrem de preconceito dentro da empresa e tem que ter uma inteligência emocional e tem que combater e tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, a empresa é um laboratório onde milhares de pessoas estão lá com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus medos. E imagina o líder, imagina o gestor, imagina o gerente, imagina o coordenador, o supervisor que tem que lidar com tudo isso. Então você tem que ser 10 vezes mais forte. Você tem que ter uma inteligência emocional fora do comum. Entende que para você é mais difícil? Entende que para você como líder é mais cobrado? Entende que para você como líder a pressão é maior? Agora, se você está no cargo de liderança, parabéns, parabéns. Algo você tem. Algo a desenvolver e a melhorar você tem. Por isso que eu digo também que a motivação, um dos pilares, a automotivação, um dos pilares do Daniel Goleman, da inteligência emocional, para mim, que eu aplico e que eu indico vocês, que me ajuda muito, é o conhecimento. Né? Quando você começa a ler livros, quando você faz cursos, quando você aprende, aquilo deixa de ser um problema para você. Então, hoje, um problema que você tem dentro da empresa, se você aprender a maneira correta, se você aprender a lidar com essas emoções, se você ler livros sobre o assunto, amanhã você é uma outra pessoa. E isso para mim é motivacional, eu adoro. Você quer mexer com a minha motivação? É eu aprender algo novo, é eu ler livros, é eu fazer cursos. Eu me sinto extremamente realizada, porque eu sei que existe solução. Eu sei que nada é concreto, que eu posso mudar, e eu sei que depende de mim. Eu sei que depende do meu estado, eu sei que depende do meu autoconhecimento, eu sei que depende da minha motivação, eu sei que depende do meu engajamento. Então, gente, melhorar a liderança só depende de você. Só depende de você. Melhorar as relações dentro do trabalho só depende de você como líder. Esquece o outro, esquece o outro, esquece que o outro está falando, esquece que o outro pensa. Foca em você, foca no seu melhoramento, foca nas suas atividades, foca no que você tem de bom, foca no que você pode conhecer e no que você pode melhorar. Eu garanto para você que se você focar mais em você, se você focar mais no autoconhecimento, na automotivação, na empatia, as coisas vão melhorar para você. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa luz que existe chance, que existe possibilidade, que existe treinamento, que existe desenvolvimento. O líder não nasce pronto. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o líder não nasce pronto. Ele pode ter sim ótimas características de liderança, ele pode ser um bom líder, mas ele não nasce pronto, ele vai aprender a vida inteira. O conhecimento está aí. E aí eu deixo uma frase, que é aquela frase que eu digo, né? Pode tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. O seu conhecimento é a base de tudo. Então, hoje você está numa empresa que você não está legal, ok, mas você tem conhecimento. Hoje você não está tão satisfeito, está acontecendo alguma coisa, mas você está buscando conhecimento. Então, podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Espero ter deixado claro o que é inteligência emocional. Aprendam a aplicar a inteligência emocional, não é fazer essa aula e achar que está tudo resolvido, que está tudo fácil, não é fácil. Se você quer crescer na carreira, se você quer ganhar mais, se você quer ser um excelente líder, você vai ter que aprender a se desenvolver. Então hoje aqui eu trouxe uma luz para vocês, eu trouxe uma pincelada do que é inteligência emocional, mas aqui para frente cabe a você decidir o que você quer para você, para sua carreira, para o seu time, parar de sofrer. Eu acho assim, que a maioria das pessoas que falam comigo, a maioria das pessoas que estão mandando WhatsApp, a maioria das pessoas que estão falando pelo e-mail, Telegram, as pessoas querem parar de sofrer no dia a dia. Não é nem questão financeira, não é nem, pelo que eu estou vendo, não é nem questão financeira, quer ganhar mais. É a questão assim, parar aquilo, deixar de incomodar, deixar a insegurança de lado, deixar o medo, aprender a lidar com pessoas, aprender a ter resultado, aprender a ter um time maravilhoso. E aí, óbvio, consequentemente, você vai ganhar muito mais. Eu conheço pessoas que chegaram no cargo de diretoria e ganham 30, 40, 50 mil, várias pessoas. Então, assim, é isso, deixar de repente daquela empresa que você não tem coragem, mas que de repente você aplicando inteligência emocional, entendendo mais ou menos, fala, quer saber, eu vou tomar uma atitude, eu não quero mais sofrer, eu não quero isso para minha vida. Ou eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar um livro, sei lá, o conhecimento está aí para todos, tem online, tem presencial, então é isso, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês hoje.
Mas amanhã, a gente está encerrando a nossa aula hoje então, mas amanhã a gente tem uma aula assim maravilhosa, uma aula espetacular, que é melhor do que hoje, que eu considero melhor que hoje, da inteligência emocional, que é maravilhoso, mas amanhã eu vou falar sobre as técnicas da psicologia para te tornar um excelente líder. E essas técnicas, vocês não acham em lugar nenhum, foi técnicas validadas por mim, durante todo esse período da minha carreira, durante esses 17 anos. O que eu fiz de diferente, o que eu fiz de inovador, que são as técnicas de autoanálise e distanciamento. Então eu vou explicar para vocês amanhã nessa aula o que é essa técnica maravilhosa que vocês não vão encontrar em qualquer lugar, só comigo aqui. Então, espero vocês amanhã aqui no YouTube, às 8 horas da noite, ok? Obrigada e até amanhã.